Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu espero que este momento seja bem especial na sua vida, como com certeza foi para mim. Fazia tempo que eu não ouvia música tocada na harpa. Obrigado, irmão Vinícius, por ter vindo, ter aceitado o nosso convite para estar conosco nesta noite. Não só o irmão Vinícius, mas a sua família, né? O Antônio, a Cláudia, o João, sejam muito bem-vindos para estarem conosco. Agradeço também aos irmãos que fizeram toda a parte aqui na frente. Graças a Deus pela iniciativa que os irmãos tiveram. Obrigado também, Micael, pela sua ajuda, muito preciosa. Nesses dias realmente tem sido muito corrido para nós, com muitas coisas. E confesso aos irmãos que se dependesse apenas de mim, várias das coisas que aconteceram hoje à noite não teriam acontecido, porque nós não temos tido muito tempo para pensar em algumas questões, apenas o básico, o principal, não é? Eu só agradeço mesmo pela iniciativa dos que fizeram, alguns dos quais talvez nem aparecem aqui. Eu ouvi que a irmã Débora que digitou o texto e tudo, ela não apareceu aqui na frente, mas o que você ouviu tem tudo a ver com o trabalho que ela fez por detrás dos bastidores, não é? E todos os outros que têm contribuído para este momento. Agradecemos também aqueles que estão conosco. A irmã Neuza Almeida trouxe a sua vizinha, seja muito bem-vinda para estar conosco, portanto lá de Fazenda Rio Grande, não é? Nós temos ali também, vamos dizer, seus familiares do irmão Mariano, a Mariane, a Thaís, não é? Tainá, suas filhas, muito bom vê-los aqui. Temos também a Kelly conosco hoje à noite, seja bem-vinda. E na verdade nós agradecemos a cada pessoa, não sei se eu esqueci alguém, se a irmã Rosa nem precisa apresentar, né? Porque de vez em quando está aqui, nós somos muito gratos por isso. Então, muito bom tê-los todos aqui. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Nós já lemos ali do versículo 1 ao versículo 7, Lucas 2, de 1 a 7. Na verdade, o meu texto aqui para a pregação vai a partir do verso 8 até o 38. Enquanto os irmãos abrem aí as suas Bíblias, vamos convidar então as crianças bem pequenas para seguirem então com as professoras. Está bem? Professora Vitória. Lucas capítulo 2, como eu disse, o nosso texto é do verso 8 ao 38. Como é um texto um tanto longo, irmãos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler agora do verso 8 ao versículo 14, depois nós teremos o restante. Lucas 2, de 8 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Vamos orar. Pai, nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos, ó Deus, do Teu trono da graça, para buscar graça, buscar misericórdia, buscar força, buscar ajuda para as nossas vidas e também compreensão, entendimento para o texto da Tua palavra. Nos dê sabedoria, de maneira que não apenas nós venhamos a ouvir o que a Tua palavra diz, mas ter entendimento e ter também um desejo sincero de colocar em prática o que a Tua palavra nos diz. Nós agradecemos, Pai Celestial, pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás.
para desse modo então nos trazer salvação, nos trazer perdão, vida eterna, reconciliação com o Senhor. E nós te bendizemos por isso. Opera em nossas vidas, em nossos corações hoje à noite. Nos dê sabedoria lá do alto, para não apenas ouvirmos o que a Tua palavra tem a dizer sobre o nascimento de Cristo, mas também nós nos colocarmos em prontidão para seguir o que a Tua palavra nos fala. Rogamos-te, ó Pai bendito, suplicamos-te em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, na verdade, pensando nesse texto todo, não apenas o lido, mas do verso 8 ao 38, eu quero destacar algo que eu acredito que fica bem claro no texto, e eu vou usar como título, que é o seguinte: fale da pessoa mais importante do Natal. Fale da pessoa mais importante do Natal. Lamentavelmente, nesta época, muitos falam só de Papai Noel. Você já ouviu falar, né? É em tudo que é lugar, comercial, é em cada lugar onde você vai. E muitas pessoas não têm, pelo jeito, nenhum conhecimento sobre o próprio aniversariante. Muitos falam de Papai Noel, falam de festas, falam de confraternizações, falam do jantar de Natal, o peru, sabe lá o que mais, Chester, né? Para alguns, assim por diante. Falam dos presentes, como foi inclusive mostrado aqui naquela pequena peça, das decorações e luzes de Natal, nas ruas, nas casas, nos comércios, em tudo que é lugar que você imagina. Falam das árvores de Natal, das viagens e tantas coisas mais. Mas o personagem principal muitas vezes não é citado. Graças a Deus, porém, alguns poucos ainda se lembram do verdadeiro significado do Natal. Graças a Deus, ainda alguns se lembram do aniversariante, do real motivo da sua vinda ao mundo. Nesse Natal, você tem pensado sobre aquele que veio ao mundo? Não apenas por causa da peça, da esquete que foi apresentada, mas você tem pensado nisso? Vamos dizer, antes de você chegar ao culto hoje à noite, você estava pensando sobre o aniversariante, mais do que a festa? De acordo com o nosso texto, sobre quem as pessoas falaram no primeiro Natal? O que elas disseram sobre o recém-nascido? Eu acho que essa foi a ideia da peça, não é? Focar para o aniversariante, o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que fazer isso realmente constantemente. Mas não só hoje, não só até, vamos dizer, quarta-feira, mas em toda a nossa vida. Então, irmãos, hoje à noite nós vamos ver algumas formas de se falar da pessoa mais importante do Natal. Nós vamos observar o que alguns disseram, talvez algumas classes de pessoas disseram sobre o aniversariante. Nós chamamos do verso 8 ao verso 14, primeira forma, fale de Jesus, assim como os anjos de Deus. Fale de Jesus, assim como os anjos de Deus. Nós temos ali, no nosso texto, verso 9, que fala sobre os anjos, e ele diz, um anjo do Senhor. Irmãos, o termo anjo aparece nesse texto 5 vezes. Aliás, 5 vezes nesse capítulo todo. Você vai encontrar no verso 9, que acabamos de ler. Você vai encontrá-lo também no verso 10, o anjo, porém, lhes disse. Você vai encontrar no verso 13, que diz, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão. Nós olhamos também no verso 15, que diz, e ausentando-se deles os anjos. E também no verso 21, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Anjo. E o que esses mensageiros divinos, já que eles são mensageiros celestiais, mensageiros de Deus, não é? O que esses mensageiros divinos proclamaram sobre
sobre Jesus. Eu quero destacar aqui 3 grandes verdades que eles destacaram. Primeiramente, que ele já havia nascido na cidade de Davi. Nós temos aí no verso 11, na primeira parte, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, e continua. Ou seja, em Belém da Judeia. Nós podemos continuar lendo o texto, ou voltar um pouquinho atrás, quero dizer, no verso 4, que fala claramente sobre isso. Jesus nasceu em Belém da Judeia. E que ele era descendente do maior rei de Israel, conforme as profecias do Antigo Testamento. E o verso 11 diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, descendente de Davi. E como ele disse, o próprio capítulo vai tratar disso. E se nós olhássemos o capítulo 1 de Lucas, também deixaria bem claro isso. Então Jesus Cristo não era um qualquer. De fato, daqui a pouco nós vamos ver algo melhor sobre isso. Mas ele era um rei que havia nascido, ele era de uma descendência real e que ele procedia do maior rei de Israel. Uma segunda proclamação que esses anjos fizeram sobre Jesus, irmãos, ainda no verso 11, é que ele era uma pessoa divina e incomparável. No verso 11 diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos olhar essas palavras. Primeiramente, o Salvador, ou seja, aquele que veio para salvar, aquele que veio para pagar o preço dos nossos pecados, aquele que veio para salvar os pecadores arrependidos. Esse é o Salvador. E lá no Evangelho de João é dito muitas vezes que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Capítulo 4. Quando nós chegamos em 1 João, principalmente capítulo 4, também vai mencionar mais uma vez essa verdade, que ele veio como Salvador do mundo. A princípio apenas um bebezinho, mas veio com propósito, veio com uma intenção a mais especial que poderia existir sobre a face da terra: pagar o preço dos nossos pecados. Isso quer dizer o quê? Que nós somos pecadores. Romanos 3:23 é muito claro, não é? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, em 1 Reis, o próprio Salomão, quando estava dedicando o templo, ele diz, não há homem que não peque. Sim, todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos de um Salvador. Aliás, do Salvador. Do Salvador. Por isso, desde o Velho Testamento, nós vemos então a prática de sacrifícios. Nós vemos ali, inclusive, desde Gênesis, mas quando chegamos em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todo o Velho Testamento, nós vamos encontrar exatamente isso. Havia necessidade de sacrificar animais em favor dos seres humanos. Mas quando Jesus veio, João 1:29, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em 1 João diz que exatamente ele veio para essa finalidade, tratar com a questão do pecado, porque somos pecadores, e resolver de uma vez por todas a questão da alma de cada pessoa. O nosso texto então diz, ele é o Salvador. Veja, não é um Salvador, é o, porque não existem muitos Salvadores. Existe apenas um único, e este é quem? Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E o nosso texto aqui, inclusive, já vamos para essa segunda palavra que nós temos aqui, que tem a ver com a identidade de Cristo, mostrando que é uma pessoa divina. O Cristo nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo. Ele é o Cristo, aquele que é o Messias, o ungido. Aquele ungido, ou o Messias prometido por Deus no Velho Testamento há tantos séculos e que o povo estava esperando. Ele é o Messias de Israel.
um ungido de Deus. Então, mostrando quão glorioso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Também, nós temos nesse mesmo verso 11 que diz o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor, aquele que é o dono de tudo, aquele que é o soberano e que tem poder sobre todas as coisas, tem um domínio sobre todas as coisas. Portanto, ele é o governador do universo. É interessante também, irmãos, observar que esse título, o Senhor, é usado para Deus Pai no Velho Testamento e é usado no Novo Testamento para o Senhor Jesus Cristo, ou seja, para Deus Filho, mostrando, portanto, que esse título declara que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Assim como é dito em vários locais, como por exemplo em 1 João capítulo 5, verso 20, que diz que este é o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor. E os anjos, portanto, depois que Jesus nasceu, então encontrando os pastores, os anjos falaram isso. Olha, já nasceu aquele que vocês estavam esperando. Ele é o Salvador. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. E eles ouviram estas verdades. Mas também nós temos uma terceira mensagem que os anjos deram para exatamente aqueles pastores. Que ele veio ao mundo de forma humilde, como uma criança. Verso 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Se você tiver a corrigida, ali ao invés de criança vai estar menino. E a palavra pode ser traduzida tanto para criança como para menino. E fala de um recém-nascido. Fala de um bebê. E é isso mesmo. Jesus Cristo veio ao mundo em forma de bebê. Uma criancinha. Veio dos céus, mesmo sendo o Salvador, mesmo sendo o Cristo, mesmo sendo o Senhor, ou seja, Deus. Ele veio, se colocou numa situação bem humilde e veio a este mundo. Portanto, e aqui também nós temos que destacar isso, Jesus Cristo não é mais um bebezinho, tá bom? Às vezes as pessoas falam do Natal como se Jesus Cristo fosse um bebezinho. Ele foi, ele não é mais. Ele foi crescendo, um dia ele entregou o seu corpo na cruz, subiu para os céus como homem, 1 Timóteo 2,5, e um dia como homem glorificado, Deus glorificado, é que retorna a este mundo e vai vir buscar o seu povo e depois reinar na face da terra. Aquilo que foi dito pelos anjos, também nós devemos falar às pessoas. Portanto, fale de Jesus assim como os anjos de Deus fizeram quando Jesus nasceu. E adore-o, porque Ele é Deus em carne e o único que pode dar salvação. Nos versos 13 e 14 ele diz: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia ou exércitos, uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos adoraram ao Senhor e louvaram, como diz aqui. Mas você diz: mas o texto não fala que eles estão adorando a Deus, ao menino. Está implícita a ideia. Porém, eu quero ler um texto aqui, em Hebreus, capítulo 1, verso 6. Hebreus, capítulo 1, verso 6, diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E se você continuar lendo Hebreus, vai ficar bem claro ali que Jesus Cristo, porque é Deus, recebeu a adoração. E é isso que nós temos que fazer: falar de Jesus e adorá-lo. Essa é a nossa responsabilidade. Temos que falar de Jesus assim como os anjos de Deus. Mas também
voltando a Lucas capítulo 2, do verso 15 ao verso 20, fala de Jesus assim como os pastores de Belém. Lucas 2, 15 a 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Naquela primeira parte que nós vimos, do verso 8 ao 14, os anjos falam de Jesus e o apresentam, falando sobre que Ele é Deus. E aqui, nessa parte que estamos começando a ver agora, e é o que nós queremos destacar, fale de Jesus como os pastores de Belém. Logo após os anjos se ausentarem, os pastores decidiram ir até Belém. Lembra? Os anjos apareceram e disseram: nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma criança, como uma criança. E o que eles fizeram? Eles foram lá verificar os fatos. Então eles decidiram ir até Belém para verificarem os fatos anunciados, como nós já lemos ali no verso 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que nos foi anunciado, ou seja, os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Lá então eles encontraram a criança na manjedoura. Aqui no Brasil, em alguns pontos do Brasil, o termo manjedoura traz o mesmo sentido de coxo, não é? Ou seja, aqui no Brasil vai ser isso. Num estábulo que era exatamente um lugar onde os animais dormiam, vamos dizer assim, eram guardados, e também onde se alimentavam. E foi num local semelhante a esse que Jesus nasceu. No verso 16 diz: foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Era um bebezinho ainda, estava na manjedoura. Que é exatamente o que foi dito no verso 12, não é? E isto vai servir de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Os anjos disseram: é assim. E depois que os anjos foram embora, eles foram lá e constataram, verificaram todos os fatos, ou seja, é assim mesmo. Ali Maria e José improvisaram uma cama para que o menino Jesus, o Deus da glória, pudesse repousar. Você pode imaginar o Deus da glória, o Senhor, ou seja, Deus, em forma de bebê, sendo colocado num local bem simples. Não foi um berço de ouro, não foi uma coisa grandiosa, mas numa manjedoura, um local bem simples. E isso destaca, irmãos, que Jesus se fez pobre e humilde para alcançar todas as pessoas do mundo. Ele veio na sua humildade para alcançar as pessoas. Esse fato também nós podemos destacar que foi tão marcante para aqueles pastores que eles saíram a divulgar tudo o que tinham ouvido e visto. Tudo o que tinha sido dito a respeito do menino. No verso 17 diz: e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito de quem? Deste menino. Eles não saíram falando sobre José ou sobre Maria. Eles saíram falando a respeito deste menino. Porque Jesus é a pessoa mais importante do Natal. Ele era um aniversariante. Quer dizer, ele é o aniversariante, né? Ele que havia nascido. Então eles saíram falando. Esse termo divulgar significa fazer completamente conhecido, ou seja, eles divulgaram tudo a respeito do menino.
Eles falaram tudo. Eles não pouparam palavras. Eles saíram compartilhando para as pessoas que eles encontraram tudo a respeito de Cristo. E, portanto, e com certeza, eles falaram sobre a verdadeira identidade de Cristo, porque já havia sido dito para eles no verso 11 que esse menino que havia nascido é o Salvador, é Cristo, é o Senhor. E eles, portanto, saíram falando exatamente disso. Ele é Cristo. Ele é aquele que vocês estavam esperando, que nós estávamos esperando. Ele é o Salvador, o único Salvador do mundo. Ele é o Senhor, Ele é Deus. E foi isso, como diz o texto, eles saíram e proclamaram e divulgaram. Ou seja, por onde eles iam passando, eles estavam falando e vendo, diz verso 17, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Não estamos dizendo aqui que Maria não era importante, claro que era. E que José não tinha sua importância na história do Natal, claro que tinha. Mas eles saíram, no caso dos pastores aqui, falando sobre o menino, ou seja, sobre Jesus. Isso porque só Jesus é Deus. Só Ele é o sacrifício pelos pecados. Só Ele é o Salvador do mundo. Por isso, eles glorificavam e louvavam a Deus. Verso 20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Saíram fazendo exatamente isso. Irmãos, é sobre Cristo, é sobre Jesus que nós temos que falar no Natal. No Natal, na Páscoa, e na verdade em toda ocasião, não é? Não perca de vista quem é o aniversariante. Se você falar sobre todos os detalhes do Natal e deixar de falar de Jesus, você não falou verdadeiramente do Natal. Então, como aqueles pastores, não deixe de falar de Jesus. Não deixe de falar de Jesus. Eu fico preocupado muitas vezes com pessoas, talvez por não conhecerem Cristo, ou por não conhecerem tão bem quanto deveriam, ficam falando sobre a chegada do Papai Noel. Quantos já ouviram falar disso? A chegada do Papai Noel vai ser isso. E deixam de falar da chegada de Jesus e da sua vinda. Fale da vinda de Cristo. Fale do seu nascimento humilde. Fale do seu propósito. Será que as nossas crianças conhecem realmente a história do Natal? Será que nós adultos conhecemos realmente a história do Natal? Ou seja, a história bíblica do Natal genuíno. Em terceiro lugar, irmãos, vamos dizer, a terceira classe de pessoas que nós podíamos destacar aqui sobre a vinda de Cristo e tudo mais, fala de Jesus assim como os adoradores no templo, verso 25 até 38. Quando nós olhamos aqui o nosso texto, e talvez se você tem uma Bíblia semelhante à minha, e antes do verso 25 diz o cântico de Simeão. E quando nós chegamos ali no verso 36, diz a profetisa Ana. Então eu vou também ler por parte, nós não vamos ler tudo, mas no verso 25 a 38, então ali nós vamos encontrar pelo menos 2 adoradores no templo que realmente adoraram o Senhor e falaram sobre Ele. Quando Jesus foi levado ao templo pela primeira vez, algumas pessoas o esperavam. E esperavam o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Quando nós lemos em vários locais no Velho Testamento, por exemplo, Isaías 7,14, fala que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Quando nós olhamos em Miqueias capítulo 5, fala sobre a cidade de Belém. E quando nós lemos outros textos mais, nós vamos encontrar diversos fatos
proféticos a respeito do nascimento de Cristo, a sua vinda, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e até a sua ascensão ou a sua ida, seu retorno para o céu e depois também até o seu reino na face da terra. Porém aqui, irmãos, nesse texto, olhando para o nosso texto, não é? Eu quero destacar duas pessoas que foram verdadeiras adoradoras. Primeiramente, Simeão, do verso 25 ao 35. Eu vou, como eu disse, ler alguns versículos apenas. Verso 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, ou temente a Deus, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. E continua. E é interessante que quando nós olhamos ali, principalmente no verso 30, os meus olhos já viram a tua salvação, falando para Deus. E nos versos 31 e 32, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E continua. Deixe-me destacar aqui algumas verdades, algumas questões relacionadas a Simeão. O menino Jesus foi levado ao templo. E se você olhar a partir do verso 21, fala sobre a circuncisão, verso 22 fala sobre a sua apresentação. E é nessa situação, então, que nós encontramos Simeão, a partir do verso 25 até o 35. Um homem justo e piedoso, temente a Deus. Um homem que quando pegou o Senhor Jesus Cristo nos braços, ou seja, o menino Jesus nos braços, então louvou a Deus. Nós temos no verso 28, ele diz, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Aqui nós temos, portanto, o cântico de Simeão. E mais ainda declarou que Jesus nascera para a salvação. Verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que significa a palavra Jesus? Alguém lembra? Salvador, ou Jeová, ou Deus é salvação, né? E exatamente, Simeão aqui diz, eu já vi a tua salvação, ou seja, ele viu o próprio Senhor, Jesus Cristo Salvador, nas suas mãos, não é? E a salvação a todos os povos. Nós temos no próprio verso 31, a qual preparaste, está falando da salvação, está falando do Senhor Jesus Cristo, a qual preparaste diante de todos os povos. Jesus Cristo não veio só para salvar os judeus, veio para salvar todos os povos. E mais, para não deixar dúvidas, verso 32, luz para revelação aos gentios, ou seja, às nações, aqueles que não são judeus, e para a glória do teu povo Israel. Com isso, portanto, Jesus Cristo veio para a salvação de todas as pessoas, não importa se eram judeus ou gentios. Por isso, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, diz que Cristo realizou um sacrifício em favor de cada povo, tribo, língua e nação. E qualquer pessoa pode ser salva. Por isso também, nós temos no verso 10, o anjo, porém, lhes disse, não temais, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E nesse caso, não só para o povo judeu, mas para todos os povos, como já destacamos ali nos versos 31 e 32. Falando agora sobre Ana, essa outra adoradora. Veja que no caso de Simeão, ele está falando de Cristo, ele está falando do Senhor. E quando nós pensamos em Ana também, do verso 36 ao verso 38, nesse caso eu vou ler um texto bem pequeno. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé.
avançado em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito de quem? Do menino. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, viúva de 84 anos, adorava no templo, diz aí, noite e dia, né? O tempo todo. E é muito importante, como já destacamos na leitura, mas destacando de novo, que ela falava do menino a todos. Os pais estavam ali, os pais terrenos, não é? Maria e José. O menino estava ali. E ela falava do menino, de Jesus. Ele é a pessoa mais importante do Natal. Então esse texto também declara de forma firme, clara, que o foco era Jesus. Por isso falavam dele alegremente, agradecidos e com toda a reverência própria dos verdadeiros adoradores de Deus. Falavam do menino. Nesse caso, então, fale de Jesus a todos. Fale de Jesus em todo lugar. Fale de Jesus sempre. É dele que nós temos que falar. Ele é a pessoa mais importante. Pergunte às pessoas nesses dias próximos, quem sabe a partir de hoje, e eu sei que isso foi dito na peça aqui também. Pergunte para as pessoas: você sabe o que é o Natal? Você sabe o que significa? Você sabe por que Jesus veio a este mundo? Talvez alguns vão dizer, é o nascimento de Cristo, não é? Talvez algumas pessoas vão dizer isso. Mas talvez algumas não sabem. Elas estão comemorando o Natal, elas têm tudo em casa, elas estão viajando, elas estão fazendo festas, confraternizações, tudo. Natal, 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 Natal. Mas você pergunta, o que é isso? O que significa? Pergunte isso para as pessoas. E aproveite para falar de Jesus. Aproveite para contar a história do Natal. Recentemente eu mencionei aqui no culto, não sei se foi domingo passado, retrasado, sobre isso, que alguns anos atrás minha esposa e eu fomos visitar alguém da família. E estávamos sentados ali na sala e a certa altura nós perguntamos para aquelas crianças, e não eram bem pequenas, algumas eram pequenas, outras um pouco maiores. E nós perguntamos: vocês sabem o que significa o Natal? Não. Assim, eu esqueci de dizer, antes eu já tinha perguntado se tinham comemorado o Natal. Sim, comemoramos. Mas o que significa? Você conhece a história do Natal? E as crianças disseram: nós não sabemos. Então nós contamos a história. Faça isso. Fale de Jesus. Apresente o aniversariante. Como nós vimos então, irmãos, Lucas 2 mostra que a pessoa mais importante do Natal é Jesus. Por isso nós temos que falar dele para todas as pessoas. Como nós dissemos antes, fale de Jesus assim como os anjos de Deus. Eles disseram que Jesus é o Salvador, é o Cristo, é o Senhor. E nós temos que falar isso também. Nós temos que falar do aniversariante, exatamente quem ele é. Em segundo lugar, fale de Jesus como os pastores de Belém. Eles conheceram a história do Natal e o que eles fizeram? Saíram a divulgar. Falaram para todas as pessoas. E a mesma coisa nós temos que fazer. Fale para as pessoas, começando de casa e indo adiante. As pessoas precisam conhecer a história. E em terceiro lugar, como dissemos, fale de Jesus como os adoradores do templo. Você é um adorador de Deus? Você adora o Senhor em Espírito e em verdade? Fale. Louve, adore ao Senhor. E como já destacamos, Jesus Cristo é a salvação para todas as pessoas. E devemos falar do menino
a todos. Não se deixe enganar pelo espírito do Natal. Você já ouviu essa expressão, espírito do Natal? O que é o espírito do Natal? Você já pensou nisso? O que é o espírito do Natal? É bom? É mau? É algo que nós devemos fazer? Não devemos fazer? A ideia do espírito do Natal, irmãos, penso eu, talvez tenha a ver mais com a questão do momento, do dezembro, não é? Perto assim da data, tem a ver com as luzes, os presentes, ou algumas coisas que relacionam. Mas não se deixe enganar pelo espírito do Natal, pois Natal sem Jesus é apenas mais uma festa religiosa. Preste bastante atenção nisso. Natal sem Jesus é apenas uma festa religiosa, sem nenhum significado, sem nenhum valor eterno. Se Jesus Cristo não estiver no Natal, no seu Natal, se Ele não for a pessoa principal, mais importante, você está apenas participando de uma festa. Só isso. Muitas vezes sem saber nem o significado. Você tem falado de Jesus a pessoa mais importante do Natal? Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, pelo privilégio que nós temos de pensar neste assunto com mais seriedade. Nos ajude a não apenas ter um entendimento correto sobre o verdadeiro significado do Natal, mas nos ajude a falar de Jesus para as pessoas. Mostrar quem Ele é, o que Ele veio fazer aqui, como Ele entrou neste mundo. E também, ó Deus, que nós não nos cansemos de falar que o Senhor Jesus veio para morrer por nós. Como cantamos há pouco, para morrer nasceu Cristo. Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados, para nos dar perdão, para nos dar salvação. Ó Deus, opera nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nós oramos, Pai, em favor dos nossos vizinhos, amigos e outros mais, na verdade do mundo todo que ainda não conhece o Senhor, que também se convertam, que creiam no Senhor Jesus, e que nesta época de Natal, que as luzes, as festas, as comemorações não ofusquem o verdadeiro significado da vinda de Cristo a este mundo. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque muitos de nós aqui, neste culto, nesta noite, já entendemos a verdade de Cristo ao vir a este mundo, nascer e morrer por nós.